Boa noite, irmãs. Graça e paz. Que o Espírito Santo de Deus esteja em nosso meio neste momento. O meu nome é Sebastiana. Eu sou membro da Igreja Batista e sou coordenadora das Débora ali daquela igreja. Eu estou muito feliz, muito contente hoje de estar participando mais uma vez dessa reunião de oração. Irmãs, eu vou estar lendo para vocês Juízes capítulo 6 e eu vou estar lendo apenas o versículo 1 e o versículo 2. Então vamos à leitura do Senhor. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Então, irmãs, os israelitas, de vez em quando, eles desviavam do caminho. E aqui no capítulo 6 de Juízes, mais uma vez, eles se rebelaram contra Deus. E tudo que Deus falou que não era para eles fazer, eles fizeram. Então Deus os entregou na mão dos medianitas. E quem eram os medianitas? Os medianitas eram pastores pagãos, não conheciam a Deus e era ladrão. Então, tudo que o povo de Israel plantava, os medianitas, juntamente com outros povos, iam lá e arrancavam e levavam para si. E levavam gado e até mesmo as ovelhas. E os israelitas, então, estavam passando por um momento muito difícil. Eles estavam até passando fome. Agora imagina o coração de Deus. Os israelitas eram o povo escolhido de Deus. Era a menina dos olhos de Deus. Mas eles se portaram como uma figueira brava, virando as costas a Deus. Então eles pagou um preço muito alto. É assim quando um servo de Deus se desvia de Deus para outras coisas, as consequências vêm. E eles pagaram essa consequência. Agora imagina os filhos do Senhor, os israelitas, escolhidos de Deus, ter que cavar cova para esconder dos inimigos, sendo que Deus sempre tinha livrado eles das guerras. E agora, por causa do pecado, da desobediência, eles estavam passando por essa tribulação. Não foi da vontade de Deus que eles passassem por isso. Eles estavam vivendo um momento que eles mesmos escolheram quando eles se afastaram de Deus. Então Deus só permitiu eles viverem aquilo que eles queriam viver. Mas Deus, o coração de Deus estava muito triste. Então os israelitas viram que eles estavam se acabando. Então eles se arrependeram e pediram perdão a Deus. E Deus mandou que um profeta fosse falar com eles. Então o profeta chegou e falou a eles: Israelitas, eu estou aqui em nome do Senhor. O Senhor mandou dizer que ele sempre andou com vocês, em todos os lugares que vocês estavam. Ele livrou vocês do cativeiro do Egito. Vocês estiveram no deserto, não passaram fome, nem vocês, nem os vossos filhos, porque Deus alimentou vocês. Quando vocês tiveram sede, Deus tirou água da rocha para matar a sede de vocês e dos vossos filhos. E agora vocês viraram as costas para Ele para servir um Deus que não é real. Ouvindo essas palavras, os israelitas entristeceram e caíram em si. E viram quanto mal eles estavam fazendo, quanto eles estavam pecando contra Deus. E Deus
na sua bondade e na sua misericórdia infinita, inclina para eles e ouve o clamor dele. Porque quando nós clamamos a Deus de coração sincero, Deus se curva para nós e ouve o nosso clamor. Então, Deus chama Gedeão. Gedeão era um homem que pertencia à tribo de Manassés. Era a tribo mais pequena que tinha, ele era o povo mais simples. E Gedeão estava debaixo de uma árvore, batendo trigo. E o anjo do Senhor chegou e sentou perto dele e falou: homem valoroso, tu és valoroso diante do Senhor. Você vai libertar o povo de Israel das mãos dos medianitas. Aí Gedeão fala: mas eu pertenço à tribo mais simples e eu sou o mais simples deles. O anjo fala: o Senhor é contigo e a vitória ele vai te dar em tuas mãos. E nós podemos ver que Deus nos chama os capacitados. Deus nos chama para nos capacitar. Então ele mostrou a Gedeão que ele estaria com ele, que ele ia capacitar ele para esse trabalho. Então Gedeão obedece. Mas antes de Gedeão ir à luta, ir à guerra e libertar o povo, ele fez uma coisa muito importante. Ele derrubou o poste de Azez, ele destruiu todos os ídolos, os deuses falsos, para depois sim ele ir à guerra. Nós também precisamos pegar esse exemplo de Gedeão. Ao aproximarmos do nosso Deus, nós temos que examinar o nosso coração e o nosso pensamento e ver o que tem de errado, o que eu tenho feito de ídolo na minha vida para aborrecer o meu Deus e tirar de nós tudo que impeça o agir de Deus na nossa vida. E foi assim que Gedeão fez. E Deus foi com Gedeão. E Gedeão venceu os amalequitas. E a palavra de Deus fala que eles eram em número muito grande. E se nós lemos o capítulo 7 de Juízo, nós vamos ver que Gedeão, com apenas 300 homens, ele venceu um grande exército. Aí está a mão de Deus sobre aquele que realmente o obedece, sobre aquele que realmente faz a sua vontade. Muitas vezes, irmãos, nós nos portamos como os israelitas. Muitas vezes nós murmuramos, nós reclamamos, muitas vezes até sem motivo. Muitas vezes nós somos ingratos a Deus e nós não sabemos agradecer aquilo que Deus tem nos dado. Muitas vezes a gente só quer mais. E quando nós agimos assim, nós também entristecemos o coração de Deus. Deus também fica triste com nós. Que nós, irmãs, podemos então ser mulheres guerreiras, firmadas na rocha que é Jesus Cristo. Os israelitas, Deus mandou Gedeão para livrá-los da mão dos medianitas. Mas Jesus nos enviou o Espírito Santo para nos livrar das tentações do dia a dia, para nos aconselhar, para nos levantar quando nós estamos caídos. Então, nós precisamos ter humildade e saber ouvir o Espírito Santo quando ele estava falando com nós. Muitas das vezes, nós esprememos tanto o Espírito Santo dentro de nós para fazer a nossa própria vontade, que ele até geme. Então, nós precisamos realmente abrir o coração para Deus verdadeiramente e procurar a cada dia da nossa vida fazer a vontade de Deus, para quando nós se curvarmos diante do Senhor para falar com Ele, Ele fala: estar ali a minha bendita serva, em quem eu tenho prazer de ouvir. Então, irmãos, vamos continuar na nossa caminhada firme com Cristo, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, porque o nosso alvo é Jesus Cristo. E que o Espírito Santo de Deus esteja na vida de cada um de nós, hoje e sempre, e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.